Bom dia a todos os profissionais da saúde, da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis. Hoje é dia 23 de junho de 2026, me chamo Reinaldo Laruque de Souza e sou presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e empregados de estabelecimentos de serviço de saúde de São José do Rio Preto, SinSaúde Rio Preto. Não atendido o quórum mínimo para a instalação da Assembleia em primeira convocação, agora às 9h30 venho a assumir a presidência dos trabalhos, dando por iniciada a Assembleia específica a ser realizada por meio virtual à distância. Em minha direita se encontra o Dr. Jonas Olé, advogado integrante do Corpo Jurídico do SinSaúde, e à esquerda se encontra a nossa diretora, a senhora Sandra Guerreiro, a qual convido para secretariar os trabalhos. Peço que a Assembleia reconheça a associada participante da reunião, a senhora Sandra Guerreiro, como indicada para exercer a função de conferir e aprovar a ata da reunião, sendo a Assembleia soberana e com poderes para deliberar, inclusive, sobre assuntos em que haja omissão no Estatuto. Em continuidade dos trabalhos, a secretária realizará a leitura do edital de convocação para a Assembleia amplamente divulgada em nosso site e redes sociais e a fixação nas dependências da empresa. Bom dia. Assembleia Extraordinária Específica dos Trabalhadores da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, a ser realizada na forma virtual. Artigo 13º, parágrafo 8º do Estatuto Social. O presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e empregados em estabelecimentos de serviço de saúde de São José do Rio Preto, SinSaúde Rio Preto, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, resolve convocar todos os trabalhadores da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, entidade filantrópica inscrita no CNPJ 47 844 287 0001 08, estabelecida com sede na Avenida Afonso Cáfaro, número 2630, Jardim Santista, Fernandópolis, São Paulo, CEP 15.601.012, integrantes da categoria, associados ou não ao sindicato, para reunir-se em Assembleia Extraordinária Específica, que ocorrerá mediante a utilização de meios virtuais nos dias 23 a 25 de junho de 2026, com início às 9 horas em primeira convocação ou em segunda convocação meia hora após. A Assembleia será transmitida pela internet com participação direta dos representados via site oficial do sindicato, ocorrendo também a gravação simultânea seguida da publicação da gravação para ampliação do acesso aos representados, sendo que o vídeo da Assembleia será divulgado até o término do período de votação. A votação estará disponível por escrutínio secreto em sistema digital que será disponibilizado pelo sindicato mediante respectivo cadastro, com a seguinte pauta de discussão e deliberação sobre as providências necessárias para dar curso às negociações visando a celebração de acordo coletivo 2026-2027. A. Deliberação pela Assembleia de aceitação dos termos do presente edital e das providências tomadas para a realização da presente Assembleia Extraordinária Específica na forma virtual. B. Apreciação, deliberação e votação da contraproposta de Acordo Coletivo de Trabalho 2026-27 oferecida pela empresa. C. Autorização e outorga de poderes para sindicato por meio de sua diretoria para a celebração de acordo coletivo de trabalho específico e aditivos. D.
fixação da contribuição assistencial, forma de pagamento, direito de oposição e autorização para que a empresa proceda ao desconto em folha de pagamento. Nos termos do artigo 13º, parágrafo 8º do Estatuto, a votação por escrutínio secreto de maneira virtual com efetivo registro da assinatura digital dos participantes para fins de ampliação da participação dos interessados terá continuidade até às 24 horas do dia 24 de junho. Após a Assembleia, prosseguirá para que seja realizada a apuração do resultado da votação, o qual será divulgado pelo sindicato na ata respectiva e site oficial. O exercício do voto por meio virtual à distância se dará nos termos desse edital e de conformidade com as disposições que seguem. 1. O cadastro e o acesso ao ambiente do voto virtual será feito por meio de site oficial do sindicato www.simsauderiopreto.org.br e do aplicativo Sim Saúde Rio Preto, que deverá ser baixado gratuitamente por meio de Play Store para ser utilizado em dispositivos móveis, celular e tablet ou computadores e notebooks. 2. A votação deverá ocorrer no início da Assembleia até o término do período de votação, às 24 horas do dia 24 de junho, por meio de site oficial www.simsauderiopreto.org.br ou do aplicativo Sim Saúde Rio Preto no ícone Assembleia Santa Casa de Fernandópolis 2026, vote aqui. 3. A proposta a ser apreciada, deliberada e votada estará disponível para consulta e sugestão na sede e no site oficial do sindicato www.simsauderiopreto.org.br, São José do Rio Preto, 19 de junho de 2026, Reinaldo da Lourdes Souza, diretor-presidente. Em continuidade, passaremos à exposição da contraproposta apresentada pela Santa Casa para as negociações coletivas 2026/2027, passando a palavra ao Dr. Jonas Toledo. Bom dia a todos os profissionais da saúde da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis. Eu vou estar passando para vocês aqui a contraproposta recebida da entidade, visando a celebração do acordo coletivo 2026-2027 para viger a partir de 1º de maio de 2026, com término em 30 de abril de 2027. Mas antes disso, só queria destacar aí a importância, das negociações coletivas, porque as negociações coletivas elas possuem período de vigência, a última negociação feita se expirou em 30 de abril desse ano, e é importante que sejam renovadas para que se possa garantir não só questões econômicas, como reajustes salariais e reajustes de piso, mas também a garantia de manutenção dos benefícios que já foram conquistados em negociações anteriores. Então, adentrando na contraproposta recebida da entidade, da Santa Casa, o primeiro ponto diz respeito ao reajuste salarial, o índice de reajuste salarial, que a Santa Casa propõe um índice de 4,11%, que é o índice integral do INPC, que é o índice utilizado para as negociações, para a recomposição da perda. Então é 4,11 retroativo a partir de 1º de maio de 2026. Então vocês terão, em caso aprovada a pauta, retroagindo a partir de 1º de maio, no mês passado. Em relação aos pisos salariais, o reajuste no mesmo percentual, essa é a contraproposta. Em relação ao apoio à administração, R$ 1.840, o piso do auxiliar de enfermagem iria para R$ 1.886,20 e o piso do técnico de enfermagem para R$ 1.976,01. Destaco aqui que para auxiliares e técnicos de enfermagem essa negociação ela
não interfere, né, no recebimento do complemento do piso salarial, que é aquele que vem sendo repassado pela Santa Casa, né, através do que é recebido da União Federal. E também destaco que fica aqui na contraproposta a garantia de observação do piso salarial, do salário mínimo estadual, né, do salário mínimo para o Estado de São Paulo. Havendo reajuste do salário mínimo do Estado de São Paulo na vigência do acordo coletivo, a Santa Casa é obrigada a seguir o valor do salário mínimo previsto do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, o salário mínimo estadual, agora a partir do dia 1º de junho, né, dia 1º desse mês, sofreu reajuste passando para R$ 1.874,36. Então, a partir de 1º de junho, esse valor ele vai ter que ser observado pela Santa Casa para todos os trabalhadores, né? Ninguém pode receber menos do que esse valor. E outro ponto da contraproposta diz respeito ao ticket de alimentação, onde está sendo proposto pela entidade um reajuste de 16,6%, né, no ticket de alimentação, portanto aí quase 4 vezes maior do que o INPC, né, de 4,11%. Também a partir de retroativo a 1º de maio de 2026, passando então o valor do ticket de alimentação para R$ 350. Outro ponto da contraproposta, fruto do esforço, né, do sindicato, o sindicato conseguiu aqui também algumas melhorias em relação às chamadas cláusulas sociais, né, alguma melhora em alguns benefícios que já vinham sendo praticados pela Santa Casa. O primeiro deles diz respeito em relação ao auxílio creche, onde o sindicato pleiteou, né, uma extensão desse benefício, que antes era de 36 meses, então houve um pedido do sindicato para que fosse para 48 meses de idade da criança, e foi atendido pela Santa Casa. Então, com a aprovação da pauta, o auxílio creche passará a ter um prazo de 48 meses. Outro ponto também foi uma reivindicação do sindicato, que é o reconhecimento do atestado médico de acompanhamento de filho portador de síndrome de Down ou de TEA. Então, a empresa vai passar a reconhecer esses atestados de acompanhamento de filho, né, portador de síndrome de Down ou de transtorno do espectro autista, em consulta e tratamento, né? Então, não pode aí o empregado sofrer prejuízo em seu salário por conta, quando for necessário, né, e apresentar esses atestados. Outra conquista do sindicato na negociação coletiva é o reconhecimento do Dia do Profissional da Saúde. Então, uma vez aprovada a pauta, a empresa vai reconhecer como feriado para a categoria o dia 12 de maio, né, como o dia do profissional, o dia do empregado em estabelecimento de serviço de saúde. Então, isso faz com que aqueles que venham a trabalhar nesse dia 12, que trabalharam, né, no caso, no dia 12 de maio, eles terão direito a mais um dia de folga, né, ou o recebimento da hora extra por esse dia trabalhado, né? Lembrando aí que a empresa tem até o término do período de vigência da negociação coletiva, que é 30 de abril de 2027, para conceder esse dia de folga, né, ou para remunerar. Um outro ponto também em relação às cláusulas sociais que o sindicato conseguiu uma melhora diz respeito às ausências justificadas, né? Então, o sindicato pleiteou que a entidade, que a Santa Casa reconhecesse também como uma ausência remunerada para os casos de falecimento de sogro ou sogra, né? Então, a Santa Casa também acolheu essa solicitação do sindicato, que ela vai ampliar o benefício de ausência justificada, de ausência remunerada, né, para 5 dias em caso de falecimento de sogro ou de sogra, né? E também, né, fora essas conquistas, também faz parte da pauta a manutenção de outros direitos, de outros benefícios já praticados, né, pela Santa Casa, que também são frutos de negociações anteriores. Então, com a aprovação da pauta, fica garantido, por exemplo, o adicional noturno de 40%, né, enquanto na lei ele é 20% através da negociação coletiva, ele fica mantido com 40%, o adicional de hora extra de 100%, enquanto na legislação é 50%, com a negociação coletiva se mantém o adicional de 100%,
né? O adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo paulista, enquanto na legislação a base de cálculo é o salário mínimo estadual, então existe um ganho também em relação a isso, né? Auxílio creche, o próprio auxílio creche, que a gente acabei de mencionar que vai ser estendido, inclusive, né, a seu período de vigência. As 2 folgas para quem trabalha no 12 por 36 também ficam mantidas, enquanto na legislação já não existe mais, né? A manutenção do próprio ticket de alimentação, também, como eu disse, com valor reajustado. E para terminar minha fala, eu trago para vocês, trabalhadores, a proposta do sindicato acerca da contribuição assistencial, né? Então, o sindicato traz para vocês, como proposta da contribuição assistencial, o que vinha sendo praticado, o que vinha e vem sendo praticado nos anos anteriores, né? Que é um desconto da contribuição assistencial anual de 6%, né? Reitero aqui que é anual de 6% e não mensal, né? De que forma seriam descontados esses 6%? Em 3 parcelas de 2%, né? Preservado aí para vocês, trabalhadores, o direito de oposição ao desconto. Então, essa contribuição, em relação ao direito de oposição garantido para vocês, trabalhadores, o sindicato sugere um prazo de 15 dias corridos, né? Que inicia-se a partir do dia posterior à assinatura do acordo coletivo, caso aprovada a pauta, né? Então, uma vez assinado o acordo coletivo, o sindicato faz a divulgação da sua assinatura, quando então no dia seguinte passa-se a valer o início do período de oposição do desconto. E a forma de oposição também se mantém o que vinha sendo praticado, que é por meio virtual, né? Até para poder facilitar o exercício do direito, o trabalhador não tem necessidade de vir até a sede do sindicato ou de ir até uma agência do correio, postar um documento. É por meio virtual, onde ali ele pode, a qualquer momento do dia, dentro do prazo de oposição, é claro, né, exercer o seu direito. E assim, a importância, né, gostaria de destacar a importância da contribuição assistencial. Ela é primordial, né, para a manutenção do sindicato, das atividades do sindicato, né, inclusive as atividades relacionadas às negociações coletivas, mas não se limitam a essas, né? O sindicato também é como se fosse uma empresa, né? Tem as suas despesas ordinárias, com energia, com internet, com o trabalho de divulgação que é também realizado, despesas com folha de pagamento de pessoal. Então, assim, é primordial a contribuição assistencial para o sindicato poder exercer o seu papel, né, na defesa dos direitos dos representados. Essa é a minha fala, espero que todos participem e devolvo a palavra para o presidente. Resposta à pauta das negociações, convoco os profissionais da saúde da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, sócios ou não, a participar do debate e a votar, para que o processo seja o mais amplo e democrático possível, pois quanto maior o número de participantes, maior a força do Sim Saúde para lutar pelos direitos dos seus representados. Dando por iniciado o período de apreciação, deliberação e votação da proposta de acordo coletivo enviado pela empresa. Dou por encerrados os trabalhos da abertura da Assembleia, iniciado o período de votação que se estenderá até as 24 horas do dia 24 de junho de 2026, para que se possa atingir um número máximo de participantes. Encerrado o período de votação virtual, no dia seguinte os votos serão apurados com a divulgação do resultado nas redes sociais do sindicato e na sede, quando será lavrada a respectiva ata. Um bom dia a todos.